seguinte, aí tu vai depois na... Preces inteligíveis. Se eu não entender que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graça, já que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 11, 14, 16 e 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer àquilo que não se compreende, pois o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de um amontoado de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Ora, a palavra que não é entendida não pode despertar ideia nenhuma. Será repetida como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns até por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade.
Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixá-lo. Maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ser feita logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina, com iniciais maiúsculas, com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir para junto de seus amigos, de seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. A prece deve subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porque é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, com C maiúsculo, transfigurando-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar alva e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como sucede a muitos dentre vós: não vale a pena orar, porque Deus não me atende. O que é que pedis a Deus? Na maioria dos casos, pensastes alguma vez em lhe pedir a vossa melhoria moral? Oh, não! Bem poucas vezes. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E tendes exclamado com frequência: Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não haveria tantas injustiças, insensatos, ingratos. Se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre encontraríeis em vós mesmos o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, o vosso aprimoramento e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que, para isso, preciseis vos recolher ao vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum.
seja qual for a natureza deles. Não é um ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física. Não é fazer um ato de reconhecimento, é levardes a Ele, com E maiúsculo, o vosso pensamento, quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade vos toca de leve a alma, ao dizerdes em pensamento: sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhardes diante do Juiz Supremo, com iniciais maiúsculas, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, porque pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação, da minha falta. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser feita em todos os instantes, sem acarretar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e às quais sois chamados maquinalmente na hora convencional. Felicidade que a prece proporciona. Vinde, vós que desejais crer. Os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos conceder todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estás com Deus. Para vós já não há mistérios, pois eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desprende da matéria, rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Marchai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estridentes da terra. São as liras dos arcanjos. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis,
A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida ela entra por todos os vossos poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que se bebe orando. Doces vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Livres dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Também vós, orai como o Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora sob o peso do madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Que matéria riquíssima. São luzes para que melhor possam as criaturas aprender a orar, dirigir melhor seus pensamentos, seus interesses. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Aqui é o horto, não o Jardim das Oliveiras, o horto lá de Jerusalém, mas é o horto de Belém do Círio de Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré, da Belém abençoada. Os espíritos vão a toda parte. Onde quer que hajam 2 ou 3 pessoas reunidas em torno do meu nome, crede que lá eu estarei. São palavras de Jesus. Então os espíritos, nestas fases novas, principalmente neste novo milênio, eles buscam no mundo as regiões onde há homens, seres humanos, macho e fêmea,
voltados para o bem e que respeitam, que buscam sinceramente o reino dos céus. Esta é mais uma matéria, continuação do estudo sobre as preces, né? Com vistas a facilitar o contato de centenas de pessoas e as devidas instruções, sem muito esforço, para os valores espirituais, os novos ensinos sobre como dirigir o pensamento. Muitas pessoas ainda não aderiram à doutrina espírita porque a vida apressada, a falta de tempo, dizem elas, né, não lhes permite outras ocupações. Então, sendo o computador, a internet, né, um meio muito agradável das pessoas até relaxarem, né? Assistindo a um pequeno vídeo destes, né? Nós oramos, nós desejamos humildemente, de boa mente, né, que as pessoas acessem, a um destes vídeos e que venham a se interessar. São vídeos inteligentes, onde as imagens valem mais como plano de fundo. O principal é o texto, o principal são os textos, e os áudios um bom dia. De Belém do Pará para o Brasil e o mundo. Graças a Deus. Graças a Deus.
aqui a Avenida Mundurucus. Paralela a esta, lá na frente, a Conselheiro Furtado. Depois a Gentil Bittencourt e a Avenida Nazaré, onde fica a Basílica com a Praça Santuário. Graças a Deus, graças ao Consolador prometido. Porto de Belém, na América, no Pará.